Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Uma alegria imensa estarmos aqui mais uma noite, né? Hoje, dia 24 de abril de 2021. Estamos durante todo esse mês lendo, meditando e orando no livro de Provérbios. E você é muito, muito bem-vinda aqui. Boa noite, Ive. Boa noite, Shirley. Que bom ter vocês aqui. Tânia, seja muito bem-vinda. Atrasei um pouquinho para entrar hoje, gente. Não estava querendo conectar de jeito nenhum. Joselma, Leide, sejam bem-vindas. Jace, seja muito bem-vinda. Paz, Angel, seja bem-vinda. Queridas, antes da gente começar, quero compartilhar com vocês. Ontem nós falamos de um versículo e hoje tem um muito parecido também, que é o versículo 14, que diz assim: haverá um bom futuro e não será frustrada a sua esperança. E aí me fez lembrar de uma música que eu gosto muito do Thales Roberto, até estava ouvindo ela está aqui de fundo, eu estava ouvindo ela antes da live. É uma música que chama Haverá um Bom Futuro. Então fica a dica para vocês, para ouvir essa música. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no seu coração através dessa música também. É linda, chama Haverá um Bom Futuro. Firmes e fortes, Jace, Tati, boa noite, querida. Seja bem-vinda, Cíntia, Maria, Helenice. Sejam muito bem-vindas, queridas, Miriam. Nós já vamos começar. Eu coloquei esse louvor, compartilhei com vocês, chama Haverá um Bom Futuro. Depois indico que vocês ouçam ele, é realmente muito lindo e é com base nesse versículo que eu acabei de falar para vocês, o versículo 14. Vou colocar o tema aqui de hoje para a gente já começar. Provérbios 24. Amém, né, queridas? Deixa eu pôr outro fundo aqui para a gente começar. Para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse mês. Vamos lá, né? Seja bem-vinda, Renata, que bom ter você aqui, Dani. Queridas, como a gente tem feito todas as noites, pega sua Bíblia, vamos ler juntas. Às vezes a gente sente um pouquinho de diferença, porque as Bíblias têm uma certa diferença, mas a essência é a mesma. É só por causa da versão, que tem versões que são contemporâneas, é uma linguagem mais de fácil entendimento, mas a essência é a mesma. E o importante é que você crie esse hábito de ler a palavra, de estar na palavra, esse hábito de ler na sua Bíblia. Então não fica só só ouvindo, não. Pega, entra na live, mas acompanha a leitura na sua Bíblia, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Todos os dias a gente tá lendo primeiro, depois eu volto sublinhando alguns versículos que eu senti mais fortes, que eu senti Deus falando comigo, mas sublinha aqueles que for mais forte para você e a gente sempre vai estar meditando, orando sobre esses versículos. E aquele versículo, eu sempre falo isso, que saltar aos seus olhos. O que significa isso? Aquele versículo que te chamar mais atenção. Tenha certeza que é nessa palavra que Deus quer falar com você. Então esse versículo, anota ele. Isso assim traz muita transformação para a nossa vida. Anota esse versículo e aí transforma ele na sua oração. Pede a Deus para te dar um entendimento. Transforma ele na sua oração. Amém? A Jace tá falando que tá lindo os cílios. Obrigada, Jace. Esses filtros são ótimos, né? Hoje eu pus esse para experimentar. Tô doida para colocar cílios. Tô fazendo o teste aqui. Mas obrigada, viu? Pelo elogio. Então vamos lá, queridas. Provérbios 24 diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto.
Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos perversos, porque o maligno não terá um bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a tua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Mais alguns provérbios dos sábios. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém, queridas? Amém. Que bom ter você aqui, Aline, Lulu, Elizabeth, sejam muito bem-vindas, viu? Rogéria, Adriana, Cida, Zilda, que bom que você entrou, querida, seja bem-vinda. Queridas, nós vemos, mais uma vez nesse provérbio, quantas admoestações, quantas correções que a palavra vem a nos trazer. Aqui fala mais uma vez a respeito da preguiça. Aqui fala muito sobre a importância dos conselhos, com quem você tem se aconselhado. Aqui fala sobre a nossa esperança não ser frustrada, que haverá um bom futuro para nós. Então, uma coisa que eu falei com vocês ontem e volto a falar hoje, quando a gente vê capítulos de provérbio, vários versículos falando do mesmo tema, isso significa que Deus está dando um chacoalhão na gente, está querendo nos chamar a atenção para algo que Ele deseja fazer na nossa vida, fazer na nossa mente, nos nossos comportamentos.
Então, se os versículos estão se repetindo, os temas, na verdade, né, estão se repetindo, aquele que tiver, às vezes, assim, te chamando a atenção, falando, nossa, mas mais uma vez, esse capítulo está falando sobre isso, peça discernimento ao Espírito Santo, para que você veja aquilo que Deus está querendo falar com você naquela palavra. Pois como a gente já falou aqui várias vezes, a palavra é viva, é eficaz. Então a palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Então entenda isso com esse coração, sabe, aberto, com essa mente aberta. E outra coisa que eu sempre falo com vocês também, é você que está aqui, Deus trouxe você aqui, então é com você que Deus quer falar nessa palavra. Então, assim, claro que é uma bênção a gente poder compartilhar, eu sempre falo, hoje eu até esqueci, se você puder compartilhar, clica no aviãozinho aqui embaixo, envia para as pessoas que você deseja bem, que você sente que precisa receber da palavra, mas pense também que antes disso, Deus quer falar com você está aqui, então Deus tem algo preparado para você nessa noite. Tá bom, queridas? E o primeiro versículo que eu quero trazer para vocês, eu marquei alguns aqui, mas o primeiro que eu quero trazer para vocês é o versículo 3 e 4, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Aqui tem 3 coisas que nós precisamos entender sobre essas 3 palavras: sabedoria, inteligência e conhecimento. E a primeira coisa que eu quero, assim, que vocês tenham muita clareza. Na Bíblia, nós já falamos várias vezes sobre a mulher sábia edifica a sua casa. Edificar tem a ver com o quê? Construção. É ela que está construindo dia a dia. É a mulher que dita o tom emocional da casa. É a mulher que gerencia. Então, a mulher tem um poder muito grande dado por Deus. E olha como é forte quando a gente fala em sabedoria, inteligência e conhecimento. A sabedoria é o que vem de Deus. Nós só seremos mulheres sábias quando estivermos ligadas na fonte da sabedoria, que é Deus. Aqui em Provérbios, por todos os capítulos, nós tivemos oportunidade de ver que a sabedoria vem do temor do Senhor. Então é essa questão, assim, não é de ter medo, pânico de maneira nenhuma, mas é respeito, é querer fazer a vontade de Deus, é buscar instrução na palavra. Então nós só seremos mulheres sábias na medida que a gente estiver ligadas nessa fonte da sabedoria que é Deus. Então, olha, com a sabedoria edifica-se a casa. Eu vou edificar minha casa quando eu busco a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria só vem dele. Aí, olha aqui que lindo. Com a inteligência, ela se firma. Como que é que vai firmar? É na medida que eu busco sabedoria, então eu vou entender aquilo que Deus tem para minha vida, eu vou mudar minha mente, eu vou mudar meu coração e vou aplicar aquela sabedoria no meu dia a dia. Então isso é inteligência. Mulheres inteligentes são aquelas que têm a sabedoria e que pegam aquela sabedoria e aplica na sua vida cotidiana. É o que nós estamos fazendo aqui dia a dia, buscando na palavra aquilo que Deus tem para nós, uma palavra de sabedoria. E a inteligência é quando a gente tem a nossa vida transformada e a gente consegue colocar em prática essa palavra. E aqui, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. E aí o conhecimento, como que vem? É a gente estudando, é a gente buscando conhecimento técnico nas áreas que nós precisamos crescer. Eu compartilhei aqui essa semana, compartilhei hoje nos stories também, não sei se vocês viram, é uma frase que faz muito sentido para mim, que foi em uma das minhas formações de coaching que eu ouvi do Paulo Vieira. Ele fala assim: aquilo que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Então, aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Nós precisamos buscar conhecimento. Muitas vezes, aquilo que a gente não tem em todas as áreas da nossa vida está a um passo de distância do conhecimento que a gente ainda não tem. Então, por exemplo, talvez a sua vida financeira não está como você gostaria porque você não entende sobre finanças, porque você é ignorante. Ignorante no sentido literal, gente, de não ter o conhecimento para prosperar, de não ter sabedoria, inteligência e conhecimento. E aí, quando eu compartilhei nos meus stories essa semana, falando sobre uma das minhas metas para esse ano, que era com relação à saúde, era cuidar mais da minha saúde, era emagrecer, e eu fui buscar ajuda nesse sentido, com a minha irmã, que é nutróloga, com nutricionista. Eu vou
começar agora com mais firmeza. Eu estava caminhando, mas agora eu quero fazer musculação para ter o resultado que eu desejo. Então eu fui buscar ajuda. Da mesma maneira, quantas pessoas que Deus coloca na nossa vida que tem um conhecimento que às vezes a gente não tem. E aí entra terapeutas, coaches, psicólogos, médicos, instrutores, né, mentores. E nós precisamos ter essa clareza. Que a gente precisa sim ter a humildade de reconhecer quando nós não estamos conseguindo sozinhos e buscar ajuda. E aí aqui entra o conhecimento. Então, olha, com a sabedoria edifica-se a casa. A sabedoria é o que vem de Deus. Com a inteligência ela se firma, é a sabedoria aplicada. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bênçãos preciosos e deleitáveis. Então, nós precisamos de sabedoria, inteligência e conhecimento. Depois, olha só, versículo 5 e 6. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, versículo 5, quando fala que muito mais poder tem o sábio e o que tem conhecimento do que aquele homem que é forte, do que aquele que é robusto. Então, é muito mais inteligente da nossa parte buscar o que? Sabedoria e conhecimento. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós vimos ao longo de vários provérbios falando sobre isso, da gente investir tempo, energia, tudo que a gente puder para buscar sabedoria, para buscar conhecimento, para fazer cursos, para buscar desenvolver mesmo aquilo que a gente precisa desenvolver, mas entendendo que, em primeiro lugar, é a sabedoria, e essa sabedoria vem de Deus, não vem dos livros, não vem dos homens. Então, mais poder, muito mais poder tem a mulher sábia do que a mulher forte. Olha só o quanto é forte isso pra gente, né? Trazendo aqui pra nossa realidade de mulheres que têm buscado a palavra. E aqui a mulher de conhecimento mais do que a robusta. E aí no versículo 6 diz assim: com medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Esse versículo, meninas, é algo assim que eu quero, para mim, desse capítulo, é o que mais chama a minha atenção. E sempre que fala de algo relacionado a conselhos, isso fala muito ao meu coração, por uma experiência pessoal minha que eu quero compartilhar com vocês. Acho que a maioria de vocês conhece a minha história, que eu passei pelo divórcio, eu e meu esposo ficamos 3 anos separados, mas graças a Deus nós tivemos a oportunidade, pela graça de Deus mesmo, de ter o nosso casamento restaurado. E nesse processo de restauração, Deus colocou muitas pessoas para me ajudar. E a primeira delas foi um pastor muito amado lá no Rio, pastor Ivan, e a minha tia Kelsey, que acreditavam e oravam por mim e me ajudavam nesse processo. Só que o que é muito importante falar aqui, que quando nós passamos pela separação, eu não tinha pessoas sábias para me aconselhar. Eu não tinha pessoas tementes a Deus, pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que estavam vivendo dentro do propósito do Senhor que pudessem me auxiliar. E aí o que aconteceu? Eu não tinha entendimento também, eu não conhecia a Deus. Nós fomos nos separar. A maior parte das pessoas que estavam à minha volta me dava conselho, era realmente para separar. Não que elas tivessem culpa de maneira nenhuma, a responsabilidade foi toda minha e do meu esposo. Só que eu vejo quanto que poderia ter sido diferente se naquela ocasião eu tivesse pessoas sábias para me aconselhar. E aqui, quando fala isso, na multidão de conselheiros está a vitória, é isso que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente está passando por problema, por desafios em várias áreas da nossa vida, pode ser emocional, financeiro, conjugal, e nós precisamos ter muito cuidado com quem a gente vai se aconselhar. Você precisa entender que você precisa buscar conselho com pessoas, e eu falei muito sobre isso aqui nesses dias. E aqui tem 3 pontos quando a gente vai falar na multidão de conselheiros, em buscar conselho com pessoas que vão poder te ajudar. Então você precisa buscar conselhos, em primeiro lugar, com pessoas que você tem certeza, convicção, verdadeiramente de que querem o seu bem. Em segundo lugar, pessoas que têm conhecimento naquilo que ela está te falando. Como que uma pessoa que, por exemplo, já passou por separação, não acredita no casamento, como que ela vai te aconselhar a lutar pelo seu casamento? Então você precisa
buscar conselho com alguém que já passou por aquilo, ou que tem um conhecimento técnico, que tem, no caso, conhecimento, né? Naquela área, então alguém que estudou sobre aquilo, que tem know-how para poder te instruir. Só que o mais importante, não é nem o 1 nem o 2, e aí entra aqui o mais importante quando você for buscar um conselheiro ou um mentor, que seja alguém que tenha temor do Senhor, que tenha sabedoria que vem do alto. Essa pessoa, ela jamais vai te aconselhar, vai te instruir com nada que seja contrário ao que está na palavra. Então aqui mora o conselho mais importante, que se isso fizer diferença na sua vida, eu tenho certeza que a partir de hoje sua vida não vai ser a mesma. Busque sim conselhos, porque muitas pessoas ficam dando cabeçada na vida porque não ouve ninguém. Às vezes se acha tão superior, ou acha que tem tanto conhecimento, é tão arrogante que não ouve conselho de ninguém. Então é importante sim, porque a palavra diz, né, que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Às vezes a pessoa que está de fora da situação, ela vê coisas que enquanto estamos envolvidas emocionalmente a gente não consegue ver. Mas não ouve conselho de qualquer pessoa. Ouve conselho de pessoas que tenham conhecimento, mas mais do que isso, que tenham sabedoria, que tenham temor do Senhor, que vão te instruir com base na palavra de Deus, que vão buscar a direção de Deus para te instruir. Então isso aqui é um ponto que eu quero muito trazer para vocês estarem sempre atentas a isso. Depois, dentro da sabedoria também, né, no versículo 14 diz assim... Não, vamos voltar no 13. Filho meu, saboreie o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao seu paladar. Então fala aqui que o favo de mel é doce ao paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Olha que lindo, gente, fazendo uma analogia, que a sabedoria para a nossa alma é como o mel, como o favo de mel para o nosso paladar. Então, olha só, a sabedoria para a sua alma. Se a achares, então se você achar a sabedoria, você haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Olha que coisa linda isso. Eu amo a Bíblia, acho que vocês já perceberam isso, né? Então, olha, a sabedoria para a sua alma. Se você achar a sabedoria, você achará o seu bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Mas para que você ache um bom futuro, para que a sua esperança não seja frustrada, você precisa buscar a sabedoria, entendendo que a sabedoria vem de Deus, não vem do conhecimento técnico, tá bom? Aqui, outro ponto que eu quero falar com vocês, no versículo 15, nossa, foi muita coisa, gente, aqui que eu sublinhei, mas vamos lá. Versículo 15, não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então aqui é uma promessa de Deus para nós, que 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. Então se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa sensata, se você tem buscado a sabedoria e o temor do Senhor, se você age corretamente, você vai até cair, mas 7 vezes você vai cair, você vai se levantar. E pelo contrário, os perversos, eles são derribados pela calamidade. E o versículo 17 também, para a gente finalizar. Na verdade, vou 17, vou mais um. O 17 e o 18 que dizem assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Então não se alegre, sabe, quando você vê que uma pessoa que está agindo errado, ela cai, ou se alguma pessoa que você tem alguma contenda com ela, você vê ela passando por algum desafio. Não se alegre com isso, porque não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, para que a ira dele não se volte contra você. Então não é da vontade de Deus que a gente se alegre com a desgraça dos outros, seja esse outro quem for. Então,
Uma coisa importante aqui, se você percebe, sabe, sonda seu coração, se você percebe que em algum momento você fica feliz quando algo de ruim acontece com outra pessoa, sonda seu coração e vê se há mágoa com relação a essa pessoa que precisa ser tratada. Eu fiz recentemente uma live, foi a live de terça-feira, eu acho que ainda está disponível, não tenho certeza, porque agora tem uma equipe cuidando disso. Mas nessa live eu falei muito sobre o perdão, gente. E a falta de perdão, ela é raiz de muita coisa ruim na nossa vida, inclusive de muitas doenças. Então, se você se alegra com a desgraça dos outros, toma cuidado com isso, sabe? Sonda seu coração, qualquer raiz de amargura que tiver, precisa ser levada diante de Deus para que você tenha um coração limpo. Não tem como fluir rios de água viva de um coração se nele estiver amargura, ódio, ira. Então isso é muito importante a gente entender também, não se alegrar com isso. E o último versículo que eu quero falar com vocês antes da gente orar é o versículo 23, que diz assim: são também estes provérbios dos sábios, parcialidade no julgar não é bom. Na Bíblia fala em vários lugares a importância de sermos justos, então não seja parcial, sabe? Sempre que você precisar julgar algo, isso principalmente para as pessoas da área da justiça, não ser parcial, fazer de tudo para ser imparcial, colocar diante de Deus, sabe? Não existe ninguém que possa ser tão justo quanto aquela pessoa que tem a sabedoria, que busca em Deus a direção dele para essas situações. A gente corre o risco o tempo todo na nossa vida de estarmos cometendo injustiça, mas é muito importante que a motivação do nosso coração seja correta. Então, que esse versículo possa falar aos nossos corações. Amém, queridas? Gostaria de abrir agora no finalzinho, eu vou ler as mensagens e eu vou dar um tempinho a mais, porque ontem vocês colocaram as orações, eu já tinha terminado, então pode colocar aqui seus pedidos de oração. A gente vai estar orando, apresentando a Deus cada um desses pedidos. Se quiserem compartilhar alguma coisa também, fica à vontade, tá bom? E eu vou ler as mensagens. Compartilha comigo também qual versículo que mais falou o seu coração. A Lulu pedindo oração pela vida sentimental. Vamos orar. A Viviane falando que às vezes muitas pessoas, que ela passa por isso, as pessoas aconselham a divorciar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente busca ajuda. Keninha pedindo a Deus pela sua vida, para ter força e coragem para viver em plenitude. Amém. Deus me abençoe, amém, eu recebo. Cris, querida, que bom que você está aqui. Que bênção. Tayane pedindo oração pela família. Amém. Maria Antônia pedindo oração pela saúde de um casal de amigos queridos, Roberto e Eliana. Vamos orar. A Angel pedindo oração pela conversão na família. A Tati, oração pelo filho, para que Deus liberte ele de amizades que o afastam da vontade de Deus. A Marcela, oração pela família. A Tati, oração pela Micaele, que perdeu a mãe. A Zilda, oração pelo filho e pela restauração da saúde da prima. Amém. Oração pelo Paulo, para afastar das drogas. A Viviane, restauração da família. Amém, queridas. O que eu vou pedir para vocês, como a gente tem feito todas as noites, eu peço que aí onde você está, que você possa fechar os seus olhos, meditar, colocar diante de Deus todos esses pedidos que você ouviu. Às vezes, da mesma maneira que o versículo, tem algum pedido que às vezes fala mais ao nosso coração. Então, vou pedir ajuda a cada uma de vocês que estão aqui para me ajudar intercedendo por cada um desses pedidos. Cada pessoa que nos pede oração é porque ela crê no poder da oração. Isso alegra muito meu coração, porque foi algo que eu aprendi logo no início da minha conversão, que tudo pode ser mudado pela oração,
que a oração tem poder de transformar qualquer situação da nossa vida e que tudo posso naquele que me fortalece. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Deus está conosco. E se creres, verás a glória de Deus. Tudo isso são promessas de Deus para a nossa vida com relação à oração, tá bom? Então vamos orar, peço que vocês me ajudem, orando, intercedendo. Amém. Paizinho amado, no nome santo do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, por mais um propósito, por estarmos aqui reunidas na sua presença, buscando a sua direção, buscando a sua instrução, buscando a sabedoria. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Eu te agradeço por estarmos firmes aqui na sua presença, Senhor, buscando aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque a sua palavra é viva, é eficaz. E eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, que essa palavra traga transformação, renovação na nossa mente, para que a gente possa viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que a motivação do nosso coração seja buscar a sua sabedoria todos os dias da nossa vida e viver os propósitos que o Senhor tem para cada uma de nós. Ó Pai, eu apresento nesse momento ao Senhor cada um desses pedidos que foram colocados aqui. Como eu disse, cada uma das tuas filhas que colocam um pedido aqui é porque crê no poder da oração. E eu sei, Senhor, que juntas somos mais fortes, que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ali o Senhor está. Então eu sei que o Senhor está presente no nosso meio, ouvindo o nosso clamor. E eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, vem de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas. Eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo restauração na saúde, restauração nos casamentos, libertação das drogas, Senhor, libertação de amizade, Senhor. Eu profetizo milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro pela saúde das pessoas que estão enfermas, Senhor. Eu te peço no nome santo do Senhor Jesus que o Senhor traga cura, Senhor, que o Senhor traga restauração e restauração por inteiro. Peço também que o Senhor fortaleça, Senhor, que o Senhor traga um refrigério para todas as pessoas que estão sofrendo por perder seus familiares ou porque eles estão internados e essas pessoas encontram-se desesperadas. Que o Senhor venha e preencha, Senhor, que traga refrigério, traga a paz que excede todo entendimento. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo nesse propósito. Peço que o Senhor traga, Senhor, um ânimo novo para elas, que o Senhor traga esperança, que o Senhor aumente a nossa fé e que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Dê-nos direção, instrução de tudo que o Senhor tem para nós. Fortaleça-nos, ó Deus, para permanecermos firmes até o final e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Obrigada, Jesus. Amém, queridos? Amém. Vocês compartilharam aqui os versículos que mais falaram com vocês, né? 3 e 4, 17 e 18, que bênção. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, juntas nesse propósito. Vamos tirar o print, né, Andy? O print hoje especial com cílios. Você que puder, compartilha o print, me marca, convide mais pessoas para estarem aqui conosco. Nós já estamos caminhando para o final e eu tenho pedido direção a Deus, eu tenho recebido tantas mensagens, isso me deixa tão feliz, tão grata, sabe, por estarmos vivendo isso juntas. E eu tenho pedido direção a Deus de algo para a gente continuar fazendo depois, para que não pare, igual eu já faço a live de terça, sempre com temas sobre relacionamento conjugal, desenvolvimento pessoal.
e também espiritualidade, mas eu tô pensando em ter um espaço, não sei, talvez uma vez na semana, só pra gente fazer isso, ler a Bíblia, orar, trazer temas só da Bíblia. Então, tem pedido a Deus direção para isso. Depois vocês compartilham comigo se a gente pensar em uma live semanal só de oração, qual o melhor horário, o que vocês acham? Será especificamente parecida com o que a gente está fazendo de Provérbios, mas para buscar, pensei às vezes a gente fazer uma série, as mulheres da Bíblia, e sempre tá lendo a Bíblia, orando nesse formato. E depois compartilha comigo o que vocês preferem. Eu pensei ou às 10, como a gente tem feito, ou na viração do dia, que é um horário que eu sempre oro e gosto muito, às 18 horas, ou no início do dia também pode ser uma boa, ou 7h30, ou 8 horas, logo pela manhã. Tá bom? Depois me fala o que vocês acham, o que vocês acham do horário também, que pode ser melhor. Eu não sei se vocês viram, se alguém ainda não está cadastrado na minha lista de e-mail, quiser me mandar o e-mail, eu tô liberando muito conteúdo também por e-mail, presente de ferramentas, PDFs sobre casamento, porque aqui no Instagram não dá. Então, se você ainda não tá na lista de e-mail, entra ou no Telegram ou na minha lista de e-mail, pode mandar, tá bom? Que eu faço para vocês. A Tati tá falando aqui, podíamos ler o livro de João durante 21 dias. Quem sabe, hein, Tati? Vamos pensar. Depois vocês compartilham aqui ideias. Eu tô aberta, tá bom? Meninas, obrigada por estarem aqui mais um dia. Sábado, eu sei que é bem desafiador para muitas pessoas, mas graças a Deus Ele tem nos dado graça de estarmos aqui todos os dias. Que Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Não se esqueçam que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vocês sabem por que a alegria vem pela manhã? A alegria vem pela manhã porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então tome posse dessa palavra hoje, você que está sofrendo, que está passando por desafios. Sei que tem sido um tempo realmente muito difícil, mas declare essa palavra, tome posse dessa palavra. Faça o seu domingo amanhã, um domingo especial. Priorize o que realmente é importante. Esteja com as pessoas que você ama, demonstre o amor que você tem por elas. Olhe nos olhos, abraça, beija, tenha tempo de qualidade. Porque no fim, gente, é isso que realmente importa. É a presença de Deus e das pessoas que a gente ama na nossa vida, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe muito vocês. Até amanhã.